Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Muito boa noite, Helena Mader, bem-vinda ao Papo Antagonista. Tá sem som. Tá com som para você, Freitas? Para mim, não. Desculpa, boa noite, Cláudio, boa noite a todos. Muito bem, Helena, o microfone é seu. Me fala da capa da Cruzoé, que traz todos os detalhes dessa história, né, que tanto a Cruzoé como o Antagonista, nossas equipes se debruçaram ao longo da semana, do auditor do TCU, que elaborou um relatório paralelo usado pelo presidente Jair Bolsonaro para semear a dúvida, mais uma vez, e nesse caso em relação aos óbitos, né, colocando em dúvida os óbitos, falando de uma possível supernotificação, tudo isso falseando a verdade, forjando dados. O microfone é seu. Pois é, como você disse, esse foi, acho que o grande assunto da semana, né, não só pelo escândalo, mas por todas as possíveis implicações, como isso também dialoga com a CPI da Covid e outras investigações em curso, né, até porque a gente sabe, a CPI da Covid aprovou a quebra dos sigilos, né, do auditor Alexandre Silva Marques, e pode ser, né, alguns senadores acreditam que essa quebra de sigilo mostre até conversas, né, do auditor com alguém do Planalto na véspera daquela declaração falsa do presidente, né, que disse que tinha um documento do Tribunal de Contas em mãos que provaria que cerca de metade das mortes por Covid, na verdade, teriam outras causas. E aí a gente conversou ao longo dessa semana, eu e o Sérgio Pardellas, nos bastidores com muitos auditores, né, ministros do TCU, servidores da casa, parlamentares, para entender um pouco o impacto disso. Conversei também com alguns criminalistas, né, que falaram até os possíveis crimes em que o presidente pode ter incorrido aí nessa decisão de divulgar essas informações falsas, mais um, né, então, pelo que a gente apurou, isso pode ser enquadrado como crime de responsabilidade, né, mais um crime de responsabilidade para a lista super extensa que o presidente já tem, e também poderia ser enquadrado até em um crime de falsidade documental, né, segundo relataram para a gente, porque se ele tiver encomendado esse dossiê falso, né, esse relatório paralelo, poderia eventualmente pegar até uma pena de 6 anos de reclusão. Então, além da parte jurídica, da parte política, o impacto também foi muito grande, né, causou uma revolta enorme o presidente ter divulgado dados falsos, forjado um relatório com timbre, né, do Tribunal de Contas. O próprio Tribunal de Contas demorou, teve um delay grande até, né, o presidente falou nas primeiras horas da manhã, já para o final da tarde, o Tribunal de Contas da União se posicionou, negou, disse que aquele relatório não havia sido produzido pela corte, e a gente mostrou um pouco depois a participação desse auditor no escândalo todo, na véspera, no final da noite de domingo, né, tem a digital dele na produção desse documento que mostra que ele teve algum interesse em divulgar, né, a gente mostrou também ao longo da semana, e também a gente detalha isso na matéria da Cruzoé, a alegação dele internamente, ele disse ali que teria repassado ao pai, e que o pai teria repassado ao presidente Bolsonaro, o pai conhecido de longa data do Bolsonaro, militar também, foi nomeado gerente da Petrobras, agora no governo Bolsonaro. Então, assim, sem dúvida é um caso que tem muitas pontas soltas, né, resta saber se vai haver interesse em aprofundar. O TCU disse que vai esmiuçar o caso, mandou abrir um processo administrativo disciplinar, e lá dentro, todo mundo com quem eu conversei me disse que eles apostam que durante esse processo, né, que é um processo em que há uma produção grande de contraditório, testemunhas, né, eles vão provavelmente ouvir os servidores que trabalhavam com esse auditor, e tudo indica, eles apostam que durante essa investigação, aí os colegas digam que esse auditor já vinha pressionando para tentar colocar em relatórios, tentar fazer prevalecer dentro do tribunal aí essas teses estapafúrdias que o presidente tenta tanto emplacar, né, Cláudio? E também essa semana, como ele não teve sucesso no TCU, agora ele está tentando na CGU, né? Ele disse também que já mandou
a CGU, aí sob o comando do ministro Wagner Rosário, disse que mandou a CGU estudar isso daí, não sei o que ele quis dizer com isso, provavelmente, como não deu certo no TCU, ele está tentando, né, algum outro órgão de Estado referendar as ideias estapafúrdias dele. Então, a gente, como sempre, vai seguir acompanhando todos os desdobramentos desse caso, que com certeza vão dar muita repercussão. O Wagner Rosário certamente não vai criar óbice. Vamos acompanhar, né? Assim, mas a CGU, a gente tem acompanhado, o Wagner Rosário tem tido uma gestão e não quer contrariar o presidente, mas o corpo técnico da CGU é muito qualificado, costuma tentar, pelo menos, resistir a essas pressões políticas. Vai ser interessante de ver o que vai acontecer. É a confraria da Boina Vermelha. Um dia a gente conta essa história direito. Helena, me chamou a atenção, vou inverter hoje. Em vez de você falar das outras matérias, me fala da entrevista com o Gil Castelo Branco, fundador da Contas Abertas, né, aquela organização que faz a fiscalização dos recursos públicos. O Gil já esteve aqui no Papo Antagonista, inclusive deu uma bela entrevista para a gente aqui, e agora ele deu uma entrevista para vocês e está pensando em se aposentar? Cansou? Cansou, quem não cansa, né, Cláudia? Como você falou, o Gil é uma figura muito conhecida aqui em Brasília, acho que por todos os jornalistas, políticos também, pelo trabalho incrível que ele faz de fiscalização das contas públicas, gastos, licitações, orçamento, ele consegue esmiuçar ali dados e informações que normalmente costumam passar batidos, né, participou, ajudou muitos colegas a descobrir escândalos de grande repercussão, como as próprias pedaladas durante o governo do PT. E aí, vou até contar um pouquinho aqui como é que o bastidor dessa conversa, eu liguei para o Gil tem alguns dias, eu acho que algumas semanas, para falar sobre um outro assunto, uma outra matéria que eu estava fazendo, e aí no meio da conversa ele desabafou, ele falou, era um outro escândalo, alguma outra irregularidade que a gente estava comentando, ele falou, realmente é muito difícil, Helena, eu mesmo desisti, vou me aposentar, vou pendurar a lupa, e eu levei um susto, né, falei, nossa, até você, Gil, você, né, tem uma participação tão grande aí para tentar coibir todos esses retrocessos que a gente tem visto, mas ele falou, não, cansei, aí eu propus para ele, falei, não, vamos fazer então uma entrevista maior, contando o que causou esse desânimo, que te fez pensar até em se aposentar, e aí, enfim, tem esse papo longo que a gente teve, que está publicado na Cruzoé dessa semana. Ele conta um pouco, ele fez um retrospecto assim muito preciso, foi muito bacana, de tudo que aconteceu de 2016 para cá, desde aquela famosa conversa do Romero Jucá com o Sérgio Machado, dizendo que tem que estancar a sangria, né, falando da Lava Jato, e desde então, com a ascensão do governo Bolsonaro, ele lembra, né, o Bolsonaro depois rasgou a carta branca que tinha dado ao Moro. O Congresso também teve sua participação nesses retrocessos, né, aprovou aí juiz de garantias, sentou em cima da PEC da segunda instância, aprovou a lei de abuso de autoridade, né, o Executivo agora também com o Bolsonaro tomando várias medidas completamente na contramão da lei de acesso, né, da transparência e do combate à impunidade, e ele contou que todo esse conjunto da obra, né, dos últimos 5, 6 anos, ele falou que está muito desanimado, então o Gil já está com 68, ele me falou que faz 69 anos agora em 2021, então daqui para o ano que vem ele vai realmente pendurar a chuteira, ou pendurar a lupa, como ele mesmo disse. Muito certo ele vai fiscalizar agora a temperatura do chopp na praia, da água de coco. Fiscalizar os netos, merece também, né? Merece. A gente acompanha o trabalho do Gil aí, mais de 20 anos. Ele começou numa salinha, né, fazendo o trabalho aí quando ele ainda fazia assessoria parlamentar, depois isso cresceu, ele criou a Contas Abertas e sempre colaborou com toda a imprensa. Muitas vezes, né, às vezes a gente tem uma dica, às vezes a gente tem parcialmente uma informação, e aí a gente pede, ele ajuda, ele faz um levantamento no CIAF,
nos siga, em todos esses sistemas de prestação de conta e nos facilita muito a vida e colabora com a sociedade de maneira geral. Então, realmente uma notícia chata, espero que ele reconsidere e seguimos aqui na nossa luta também. Mais o que, Helena, que a gente tem na edição? Bom, o Fábio Leite contou um pouco sobre esse inquérito dos atos antidemocráticos, né? Você mostrou mais cedo todas aquelas conversas, todas as provas que estão ali, e ele mostrou um pouco esse conflito entre o PGR, né, Augusto Aras, toda a estrutura da Procuradoria-Geral da República, com o ministro Alexandre de Moraes. A PGR, no mesmo dia que a PGR tinha recomendado o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo justamente com o intuito de mostrar, tentar ganhar apoio da opinião pública e mostrando toda a gravidade dos fatos, todos os diálogos nada republicanos, como você mostrou agora há pouco, né, não vou entrar nos detalhes, e lembrando que esse não foi o primeiro episódio de choque entre o PGR e o ministro Alexandre de Moraes, recentemente também, com a investigação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também aconteceu um episódio semelhante, né, o ministro Alexandre de Moraes, a contragosto da PGR, desarquivou, mandou realizar buscas, né, contra o Salles e aliados do Salles, sem avisar o PGR, justamente porque sempre há um receio de intervenção, de tentativa de intervenção política da PGR, desde o início da gestão do Augusto Aras. Então, o Fábio Leite, que conhece bem aí os membros da PGR, também desse inquérito, ele conta detalhes, não só do inquérito, de todos os indícios de irregularidades que a investigação mostrou, como também dessa briga política, jurídica, né, como, não sei nem como definir, entre o PGR e o ministro Alexandre de Moraes. Cláudio. Quer que eu emende aqui nas outras matérias? É briga de comadre. Não sei nem como definir. Pode seguir. Então, outra matéria bacana que a gente tem na edição dessa semana, o André Spigariol mostrou um encontro, digamos, também um pouco esdrúxulo, que é entre o presidente Jair Bolsonaro e o Fernando Collor. Parece que eles se encontraram, viraram melhores amigos. Quem acompanha a agenda do Bolsonaro tem notado já há alguns meses, né, não é de agora, mas isso se intensificou, a presença do Collor em inaugurações, em eventos, sempre no palanque, discurso ao lado do Bolsonaro, né, sobretudo quando o Bolsonaro vai a Alagoas. E aí o André apurou um pouco o que tem por trás dessa parceria um pouco inusitada. A gente lembra que há poucos anos o Bolsonaro andava quando ele queria ironizar o Lula, né, ele segurava a plaquinha Lula escrito com 2 L's, como se fosse a logomarca do Collor na campanha, e agora eles viraram melhores amigos, né? E a gente lembra, o Collor foi o primeiro presidente eleito a sofrer impeachment. Então, o que ele traz para o Bolsonaro é um pouco desse know-how para tentar fazer com que o presidente Bolsonaro agora escape desse mesmo destino, né? E a gente sabe também o que tem por trás de toda negociação desse tipo, emendas, cargos, indicações, né? Como a gente viu no escândalo do orçamento paralelo. E também tem um outro aspecto importante, que eles têm um inimigo em comum muito forte, que é o Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, né, também é de Alagoas, como o Collor, e virou o inimigo número 1 do Planalto, por conta da relatoria da CPI da Covid, e aí eles se juntaram ali para tentar derrubar esse inimigo em comum. Qual que é o plano? O filho do Renan Calheiros, o Renan Filho, que é governador lá de Alagoas, ele tem plano de concorrer ao Senado em 2022, e o Collor tem planos de derrotá-lo nessa mesma disputa, né, com o apoio do Bolsonaro. Então, o Collor cada vez mais forte, está indicando, dando bênçãos até para ministros. O André conta que a ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, chegou ao cargo aí com o aval do Collor. Ele dá pitaco até, Cláudio, na equipe econômica, participa de reuniões, é ouvido para assuntos como reajuste de combustíveis, né? Logo o Collor aí, que, como todo mundo lembra, bloqueou a poupança de todo mundo. Então, tem mais detalhe dessa história na edição, vale a pena ler.
O Collor é o exemplo, né, da capacidade de renovação da nossa política, né? Exatamente. Vocês do chat, vocês querem que eu traga o Collor aqui para um bate-papo? Eu fui entrevistar o Eduardo Cunha, só tomei pancada, sabe, Helena? Tem o pessoal aqui, o nosso público é extremista também. E o Collor agora tem uma versão engraçadinha, né? A gente que acompanha as redes sociais, ele agora adotou um estilo engraçadinho nas redes sociais e de repente ele topa aí bater o papo contigo. Veio comentar no meu... tá o pessoal aqui, não, fora! Ele veio comentar no meu Twitter um dia desse, aí eu falei, pô, tá aí, vou chamar o Collor, né, para o programa. Tô vendo aqui no chat. Vocês que estão no chat, aproveitem para curtir, para likear o programa. Não. Pô, gente, vocês têm que abrir a cabeça, né? Vamos ouvir o que o Collor tem a dizer. De repente ele conta aí algum bastidor dessas conversas com o Bolsonaro, né, Helena? Ele traz aí algum detalhe picante. Desde que não comprometa, acho que ele conta. Desde que não comprometa, é sempre assim. De repente, ele pode vir falar dos carros dele, né? Da Lamborghini, da Ferrari. Pessoal que gosta de carro, né? A gente faz um programa especial sobre carros esportivos de luxo. Bom, e por fim tem uma matéria do Duda, falar rapidinho, ele conta um debate que está mobilizando os países ricos, que é a criação de um imposto digital, né, que tem como foco aí as gigantes como Google, Amazon, Facebook, e tem uma resistência grande, né, obviamente, do setor, mas essa proposta tem o apoio do presidente americano, Joe Biden, que está negociando aí com o G7, quer levar esse debate também, estendê-lo para o G20, então é um assunto que está monopolizando a atenção aí nos países ricos, também vai chegar ao Brasil, né, de alguma forma também interessa ao país, e o Duda, como sempre, acompanhando aí todos os debates internacionais, trouxe para a gente essa matéria. Quem quiser, vale a pena ler mais detalhadamente aí na edição da Cruzoé. É isso, Cláudio. Helena, muito obrigado pela tua participação, parabéns por mais uma edição da revista, estenda os meus cumprimentos a toda a equipe, ao Rodrigo Rangel, que está de férias, e ao Sérgio Pardelas, que cuidou da edição aí, apesar de tudo. Um abraço a você e a toda a equipe. Obrigadíssimo, um abraço.